Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Danilo Palma SP. Eu já quero começar convidando você para acessar o meu canal, todas as minhas redes sociais, @Danilo Palma SP, e também para você que está aqui no YouTube, já se inscreva aqui no meu canal. Vai aqui no cantinho, aperte o sininho e aperte o botão de se inscrever para você ficar por dentro de tudo que acontece. E antemão também, já te convidar para acessar o meu site www.danilopalma.com.br. E hoje nós temos aqui um convidado que vem de Bragança Paulista, a cidade dos grandes lanches de linguiça, aqueles lanches maravilhosos. Inclusive, estive há poucos dias na cidade, tive uma visita na PAI de Bragança Paulista, e a cidade é uma cidade muito amistosa, muito graciosa, e eu tenho muito orgulho e muita honra de receber um grande vereador da cidade de Bragança Paulista, o Brasilino, que está aqui comigo, e a gente vai bater um papo, vamos falar sobre políticas públicas, vamos falar sobre um monte de coisa bacana, vamos falar da cidade de Bragança Paulista, e vamos falar de lanche também, né, Brasilino? Com certeza, né? E aí, meu Lanche de querido, Bragança você tá bem? é excepcional. Você tá bem? Tô bem, Bom, graças a bom ter Deus. você aqui no meu podcast. A gente vai falar sobre bastante coisa, mas vamos começar primeiro. Por que Brasilino? Todo mundo chama de Brasilino. É teu nome? É o nome de guerra político? Como que é? Na realidade, o nome Brasilino, ele tem origem no meu tataravô, que foi liberto da escravidão, né? E ele saiu só com este nome, não tinha nome nem sobrenome, e ele era chamado só de Brasilino. E daí tornou o nosso sobrenome. Então, meu avô é João Aprígio Brasilino, meu pai é Ademir da Silva Brasilino e o meu é Ismael da Silva Brasilino. Ah, E então o Brasilino é é nome nome mesmo. de Nome mesmo. nome mesmo. É. Você nasceu em Bragança Paulista, Brasilino? Nascido em Bragança Paulista, de origem paraibana. Que legal. As minhas que raízes legal. são paraibanas. Meus pais, né? Meu pai e minha mãe são paraibanos, João Pessoa e de Rio Tinto. E eu sou nascido e criado em Bragança Paulista. Que legal. E como que você foi parar na política? Você é vereador hoje em Bragança Paulista. Uhum. Qual partido que você está hoje lá em Bragança? Hoje eu estou no partido do PSD. 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 A gente começou a se envolver com política de fato neste momento pós 2016, 2017, com a ascensão da visão conservadora, a ascensão da direita, né? Que até 2016 você se dizer de direita era um crime contra a humanidade, né? E isso foi quebrando esse paradigma que a esquerda conseguiu criar, essa narrativa ruim que a esquerda conseguiu criar por meio das instituições de ensino, infelizmente, foi quebrado. E hoje a gente percebe que a maior parte da sociedade, não só de Bragança, da sociedade brasileira de modo geral, eles são conservadores, têm os seus princípios mais voltados à direita do que aos princípios progressistas de visão de esquerda. Então, quando a gente começou a ter essa percepção de mundo, e eu sempre fui envolvido com a igreja, sempre De qual igreja que você Assembleia de Deus, é? Assembleia de Deus. Lá de Bragança mesmo. Lá de Bragança, Assembleia de Deus Bragantina, inclusive. Que legal. E a gente sempre foi envolvido com a igreja, com o estudo da palavra de Deus. E quando a gente conseguiu olhar, analisar toda essa cosmovisão de mundo cristocêntrica, né, a gente consegue olhar o que é melhor para o homem, né, de maneira geral, analisando o contexto histórico e tudo mais. Então, com isso, graças a Deus, a gente entrou para esse movimento político que surgiu em 2018 com a campanha para o presidente Bolsonaro, e dali para cá a gente foi só envolvendo cada vez mais, né? Daí, quando chegou 2020, aprove a Deus dar essa oportunidade para a gente sair candidato a Mas vereador. o que o Brasilino fazia antes de virar político? O que você fazia da vida? Ó, eu vou fazer um resumo para que as pessoas conheçam também, Aham. porque muita gente não sabe. Aham. A turma acha que por ser é conservador, é de direita, o pessoal tem algumas pessoas, principalmente os mais esquerdistas, eles tentam criar uma narrativa negativa quanto a isso. Mas eu com 12 anos, a gente sempre foi de uma família muito humilde, meu pai era padeiro, minha família toda, quase todo mundo era padeiro, quase todas as padarias tinham funcionário da família, porque meu avô, ele tem, só em Bragança, acho que na época ele tinha uns 19 filhos, assim, que vieram junto com ele. 19, fora o que eles já tinham na Paraíba, que dá um total de 25 mais ou menos, só do meu avô, fora da parte da minha mãe. Então todos estavam envolvidos com padaria, alguma coisa do gênero. E meu pai, ele trabalhava sempre com isso, e
um dia eu desci no Ceasa, lá do Fraternidade, é um bairro da Zona Norte de São Paulo, um bairro humilde, que eu tive a honra de crescer lá, graças a Deus. Aprendi muito naquele bairro. E a gente foi, nesse Ceasa, eu fui com, acho que se eu não me engano, acho que eu tinha R$ 3. Procurei lá alguma coisa para comprar para mim comer. Daí eu olhei assim, uma caixa de laranja, R$ 2. Uma caixa aquelas de madeira grande. Aham. Eu falei, nossa, R$ 2? Faz tempo Comprei isso. uma, faz tempo. Eu tinha 12 anos. Eu comprei uma e eu olhei a outra, uma de R$ 1. Comprei as duas, fui em casa, peguei o carrinho de mão, carreguei as duas, cobri com um pano de mesa e saí no bairro vender. Voltei lá, comprei mais, mais coisa, e foi aí que eu comecei a ver a vantagem de você empreender, né? De você poder fazer as coisas por conta. Daí, quando eu faço meus 15, 16 anos, eu fui trabalhar com meu pai já tinha saído da área da padaria, foi trabalhar com elétrica, trabalhando de obra, fazendo serviço de elétrica residencial. Eu trabalhei com ele um bom tempo, adquiri bastante experiência, daí fui para algumas empresas também, adquiri outras experiências em empresas, indústrias e empresas de vários ramos. E eu voltei para a elétrica, me especializei, profissionalizei em automação residencial. Daí foi onde eu fui começar a trabalhar com a área mais tecnológica, sistema de áudio e vídeo, sistema de home cinema. E quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, foi onde que a gente começou a ter essa questão política, né? Então, quando eu entrei na política mesmo de fato, eu não era nem político, eu era um eletricista, usando o meu carrinho de elétrica com adesivo do Bolsonaro na época, né? Mas é basicamente isso. Como que foi lá em Bragança para você, como o eletricista que estava com o carrinho de elétrica, alimentar a pauta de 2018, que a gente se fala muito, hoje vê dentro da bolha, principalmente da bolha política, né? Se fala muito de pauta 2018. Como que foi lá em Bragança Paulista? 2018 foi um milagre, né? Porque eu lembro que eu me engajei muito politicamente, principalmente por causa da minha fé, né? Porque eu falei, se a esquerda voltasse, a igreja realmente teria muitos problemas, porque as pautas da esquerda no Congresso são anticristãs, vamos ser sinceros. Elas atacam diretamente a fé, atacam diretamente a nossa crença. E quando a gente começou a defender, eu falei, é questão, não que Deus precise da gente para alguma coisa, não quero dizer isso. A gente é especial, não é especial, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus faz a dele, a gente precisa fazer a nossa. E eu via como missão impedir essa progressão da ideologia esquerdista na política. E foi quando eu comecei a trabalhar para a eleição do presidente. Nesse momento, a gente fez algumas artes de adesivos que a gente mandou para 16 países. A gente mandou essa arte, a arte, né? Não o adesivo de fato, a arte. Como base que a gente criou em Bragança. A gente mandou para todos os estados do Brasil. A gente mandou para várias cidades do estado de São Paulo, daí aqui em São Paulo a gente já mandou adesivo. E nesse momento eu fazia tudo por conta. Eu ia na gráfica, fazia e pagava do meu bolso. Eu ia lá, eu financiava por conta, porque eu queria isso, sabe? E eu ia na gráfica, fazia um X adesivos, eu ia lá, custeava. Daí algumas pessoas chegavam junto, toma isso, toma aquilo, e ajudando. Quando acabou o primeiro turno, no primeiro turno eu falei, esse Bolsonaro precisa ganhar, no primeiro turno. Porque eu já estava totalmente descapitalizado, não tinha mais recurso. Tava com uma dívida imensa na gráfica, nas gráficas, né? E daí foi quando eu cheguei, que o Bolsonaro não é eleito, eu olhei para minha esposa assim, coloquei a mão na cabeça e falei, agora a gente tem uma dívida, o cara não foi eleito, eu não sei mais nem onde eu vou fazer mais material para a campanha. Daí foi quando a gente encontrou alguns empresários da cidade envolvidos politicamente, que já estavam envolvidos com a gente, que eles se engajaram ainda mais. Daí foi onde eles se uniram, falaram, não, Ismael, a gente tá junto. E daí eu só mandei fazer, daí já não desembolsei mais nada. O pessoal mesmo, todos voluntários, doaram direto pra gráfica, sabe? A campanha de 2018 te incentivou a entrar pra política, Ismael? Naquele momento, assim, como a gente não era do meio político, a gente foi muito inocente, né? A gente vai naquela percepção assim, a política é linda, maravilhosa,
todo mundo é honesto, todo mundo vai te compreender, você vai ser aceito, é isso, aquilo, porque você acha que não tem essa rincha política, você não imagina isso, né? E daí, quando a gente se envolveu, já no final da eleição, a gente viu muito aproveitador. Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tinha o presidente do partido do PSL que não ajudou em nada a campanha do presidente, não fez nada pela campanha do presidente, e quando acabou, as matérias de jornais era como se ele tivesse feito os trios elétricos, porque a gente teve trio elétrico, teve muita carreata, muito material que a gente mandou para várias cidades. Então, alguém queria capitalizar isso, né? E nas mídias, alguém tentou, e foi o presidente do partido que ele não tinha nem envolvimento com a gente, né? Ele passava, dava um oi, mas não tinha um engajamento político de fato. E na sua campanha, Ismael, vamos falar um pouco da sua campanha. Você entrou para política, como que foi decidir, vou ser vereador? Você acordou de manhã e falou, vou ser vereador, quero ser político. Como que foi? Primeiro eu nunca fiz nada para ter esse resultado. Ser político, eu sempre tive vontade, acho que todo mundo tem um anseio de fazer algo útil para a sociedade, né? E eu sempre tive vontade de fazer algo nesse sentido, de representar algo, mas eu via muito distante. E muitas coisas que aconteceram entre 2018 e 2019 me afastaram da política ao invés de aproximar. Me afastaram. E tem um amigo meu que, infelizmente, ele faleceu. Eu vou citá-lo porque eu tenho muita reverência à pessoa que ele sempre foi, que foi o Silney de Souza. Esse Silney de Souza, ele era um grande empresário na cidade. Ele era líder de um centro espírita num bairro lá na cidade. E ele foi a pessoa que mais me incentivou a continuar na carreira política, porque eu chegava nele, falava, meu querido, eu tô saindo fora, eu não suporto mais, eu não aguento mais. E ele chegava em mim, não, Ismael, eu quero que você esteja, porque você... Ele via essa nossa honestidade, né, em querer fazer o que é certo. E ele sempre me incentivou muito. Ele veio falecer no mês de janeiro de 2020, bem no começo do ano de 2020. E eu falei, eu não quero saber de política, tô distante. E eu me distanciei de fato. Daí um dia alguns amigos me pressionaram, Ismael, sai candidato, sai candidato. E eu falei, eu não quero. Só que eu sabia que a minha esposa não queria mais ainda, né? Porque era muita dor de cabeça. Liga pra minha esposa. Se ela autorizar, eu saio. Daí eles ligaram, conseguiram convencer a minha esposa, a Suelen. E depois que convenceu ela, eu aceitei. Daí tanto que eu me filiei. Você aceitou não, né? Você foi autorizado, eu né? fui autorizado. Ela me deixou. Ela te deixou. Daí, quando chega, tanto que a minha filiação, ela foi próximo a abril, bem no final de março, que era o limite para filiar, porque eu não tinha nem, não estava nem em partido. Então, graças a Deus deu tudo certo, né? A gente se filiou, mas mesmo assim, neste momento, eu tinha um terreno, tinha algumas coisas, eu investi numa empresa, e foi bem no momento que começou a pandemia, né? Quando começou a pandemia, a nossa empresa começou a não... os orçamentos foram cancelados, parou, e a gente, ao invés da nossa empresa crescer, ela foi retraindo, né? A gente investiu capital, montou uma infraestrutura, e daí foi onde a gente começou a padecer um pouco de crise, porque a conta de uma empresa você não paga com CPF. Você paga com CNPJ, você não suporta ela. Daí foi quando as contas ficaram bem mais altas do que a gente ganhava, e eu comecei, graças a Deus, o meu tio, ele tem uma padaria. Meu tio, ele deixava eu comprava o pão lá com ele e saía vender nos bairros. Comecei a vender pão em sítio, bairro, e ganhava muito pouco, mas era momento de pandemia, tudo parado. E graças a Deus, nesse momento, a gente conseguiu aí sobreviver durante os 6 meses até o período de campanha. E na campanha, a gente também não fez um trabalho de rua também, né? Também porque não tinha capital para sair na rua. E primeiro por causa disso, e segundo porque eu não tinha coragem de pedir voto para ninguém, né? Porque... Como que um vereador é eleito sem pedir voto? Pela graça de Deus. Quem acompanhou a nossa campanha, muitas pessoas foram voluntárias, né, na campanha. Legal. A gente teve um custo
acho que de R$ 1.900 na campanha toda. Uau. Toda. Eu acho que... Sem usar fundão, sem usar nada. Não, todo dinheiro de doação. O material de campanha que foi produzido, que foi enviado, assim, a gente não usou nem 30% do material de campanha. O que a gente fez foi o seguinte, conversei com um amigo que tinha uma câmera legal, a gente fez alguns vídeos com temas, né, com as propostas que a gente fazia. Eu lançava na rede com a proposta e deixava o meu número disponível, né, mas não ficava pedindo voto. O que eu achei muito legal na campanha é que os amigos ligavam, né, me ligavam: Ismael, cara, eu quero te apoiar, como que eu faço? Pessoas que eu nem conhecia me ligavam e falavam: Ismael, eu faço campanha pra você já. Faz? Mas eu não te conheço, queria conhecer, tem como vir na minha casa? Daí eu ia na casa da pessoa, conhecia eles, familiares. E pra você ter noção, até isso que eu percebi agora, tem uma prima minha lá, ela mora num bairro do Araras, que é um bairro um pouco mais retirado, e eles têm um mercado lá no Araras, né? E eu fui no mercado esses dias que eu tava num sítio, fui no mercado comprar um pão. Cheguei lá, encontrei ela, a minha prima. O que você está fazendo da vida? Pra você ter noção, eu nem sabia que eu tinha sido eleito. Então, poxa, mas eu nem sabia que você saiu candidato. Então, muita gente ainda não sabia que eu tinha me candidatado e até hoje nem sabia que eu sou vereador, né? Agora na cidade. Foi a primeira vez que você se candidatou? Então, em 2012, quando eu era moleque, eu me filiei a um partido. E o pessoal, se candidata. Daí o pessoal fez, eu só que também não fiz campanha. E lá eu não fiz mesmo, né? Eu tive 100 votos, mas eu acho que foi só a minha família, né, em 2012. Mas eu nunca quis me envolver de fato, porque tanto que em 2016 eu nem me envolvi, porque eu sabia que, infelizmente, a política era algo que a gente não... Para uma pessoa que queria fazer o certo, era um lugar que não poderia se envolver, né? Porque, infelizmente, a gente sabe como que é o contexto interno na política. E hoje, Ismael, a política, ela é a base para a mudança do Brasil, para a mudança do Estado e para a mudança da sua cidade? Você acredita que a política hoje é a base? A política é um dos pilares. Eu acredito que a política é o principal pilar nesse contexto de uma análise de mudança de futuro do nosso país, posto que a gente tem várias esferas de influência: o indivíduo, a família, a educação, a política, a intelectualidade, a cultura. Então, nestes eixos de influências, nessas esferas de influência, a política ela é um divisor. Ela filtra o que vai vir da intelectualidade, o que vai vir da cultura e que vai ser colocado na educação, que por sua vez vai desenvolver valores, o sentimento de família, vai formar famílias, pais de famílias. Então, a política eu vejo como algo principal. Ela não é o único pilar, entenda isso. Ela é um principal nesse contexto, né? Eu vi que nos seus materiais, principalmente nas suas redes sociais, você fala muito sobre o conservadorismo. O que é ser conservadorismo, vereador? Lá em Bragança, a gente tem muito problema com essa interpretação, né? Muita gente acha que o conservador ele é aquele cara retrógrado. E a gente às vezes tem que explicar, né? Se você não tem uma lousa para desenhar, você tenta explicar da maneira mais simples possível. O retrógrado, né, por sua vez, é aquele cara que ele não acredita numa sociedade que aprimore-se nos seus valores ou até mais nos seus hábitos e tudo mais. Ele acredita que tudo deve ser do jeito que era lá no passado. Luz de vela, tudo muito atrasado, sabe? Aquela questão mais ultrapassada. Esse é o retrógrado. E muitos esquerdistas nos chamam de retrógrado por ser conservador. E ser conservador não é isso. Ser conservador é você analisar a verdade, analisar o que faz bem para a sociedade, o que faz bem para o indivíduo, e a partir disso, a gente vai formando uma sociedade melhor. Não quer dizer que uma sociedade conservadora, ela não evolua de fato. Que inclusive, por exemplo, há muitas leis criadas lá na cidade, até que gerou debate, que falam assim, a família tradicional é algo ultrapassado, o ser humano evoluiu. Não, a família tradicional é uma família como instituição divinamente inspirada, criada pelo próprio Deus. Então, a família, ela nunca vai ser ultrapassada. A família
pai, mãe, filhos, que tem a sua prole, que pode gerar filhos, ela nunca vai ser ultrapassada. Então, muitos acham, o conservador é aquele ultrapassado. Não. O conservador é aquele cara que analisa a sociedade, analisa o que é bom para a sociedade e aprimora. É o conselho bíblico. É reter o que é bom, o que não é bom descarta. E como conciliar política e religião? Hoje a gente sabe que muitas pessoas, na verdade, elas são contras, né, a mistura de política e religião. Mas e você, vereador? Como que você enxerga hoje essa questão de, por exemplo, você é um vereador evangélico, cristão, conservador, que defende a pauta da família. Como que você enxerga que a política ela pode influenciar na religião e a religião possa influenciar na política? É importante essa sua indagação. Quando eu fui fazer a minha análise de campanha, o meu amigo perguntou assim, você é um político cristão? Eu falei, não. Eu sou um cristão político. Primeiro cristão. Primeiro os princípios que regem a minha vida e depois eu sou um político. Então, neste momento, como cristão, a gente consegue perceber que tudo na Bíblia é política. Desde o começo, sempre foi política, sempre foi governos. José no Egito, Moisés como líder que libertou o povo de Israel, o próprio Davi como um líder que derrotou os filisteus, derrubando Golias. Então, a liderança política ela sempre existiu. Então, eu vejo como não só um trabalho, mas eu vejo como um ministério. A política eu vejo como um ministério, porque todos esses foram escolhidos para serem quem eles foram. E eles exerceram bem o seu trabalho na política, posto que o povo de Israel está aí até hoje, e a cultura, os valores e o próprio Deus de Israel é o nosso Deus cristão. Então, se não fosse por eles, talvez o nosso contexto não existiria. Então, eu vejo que o cristão na política, ele não é somente um trabalho, né? Eu vejo como uma missão, ou como um ministério de fato, como a exerção de exercer um trabalho para o reino de Deus. E nesse trabalho eu vi que você tem diversos projetos de leis, moções e indicações na Câmara Municipal. Um vereador tão jovem, 34 anos, com várias indicações, várias apresentações de projetos de leis, várias emendas que foram levadas para o município de Bragança Paulista. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são assim, as principais, quais são os principais projetos que você levou para Bragança, como projeto de lei, moções ou indicações, e que hoje mudam a vida de muitas pessoas. Inclusive, eu sei que você tem uma apresentação de projeto de lei em defesa de agressão doméstica, voltado para a mulher e tudo mais. Queria que você falasse também um pouco disso para a gente. O projeto de lei da mulher, ele é um projeto de lei interessante. Ele é para proporcionar, via poder público, o direito dessas mulheres que sofrem a agressão domiciliar, acompanhamento psicológico. Por mais que elas conseguiam ter esse direito, mas não era nada regrado, não era uma lei de fato que ela tem isso, que garantia isso. E na nossa lei, a gente garante isso à mulher. Inclusive, deu muito problema no começo dessa lei, posto que falavam que era atribuição do executivo. Da vício de iniciativa, porque vai gerar custo para o município, mas não gerava. E o jurídico da Câmara estudou muito bem o projeto, nos ajudou muito, e a gente conseguiu apresentar esse projeto, foi aprovado. Além deste projeto, tem um outro projeto de lei que a gente apresentou lá, que é o projeto de lei que visa a cassação de alvará de empresas que façam receptação de produtos oriundos de furto ou roubo. A gente tinha muito problema em algumas empresas que os produtos chegavam sem uma origem, eles adquiriam por um preço abaixo e vendiam no mercado, entrava no mercado oficial. E muitas empresas, hoje a prefeitura ela faz muita fiscalização nas empresas da cidade, usando como base a nossa lei, para ver se tem esses produtos. Caso o produto seja oriundo de furto ou roubo, além das sanções penais que o proprietário pode receber, ele tem um alvará cassado. E quando ele tem um alvará cassado, ele não pode funcionar. Então, impede, ou pelo menos evita
esse consumo de produtos derivados de furto ou roubo. E além desses projetos nas moções, todo o nosso trabalho que a gente vai fazer no nosso gabinete, a gente primeiro olha se ele tem uma justiça de Deus sendo manifesta ali. Se a gente tem algo que vai de encontro à nossa fé, se não vai ferir o que a gente acredita, se não fere a ética ou a moral, qualquer coisa do gênero. Então, tudo a gente faz com essa análise. E a gente fez uma moção até, inclusive, no ano passado, bem complexa. A gente teve participação de várias pessoas do poder de segurança pública, do estado, do município e também de escolas, que foi a moção para impedir atentados terroristas dentro das escolas municipais, como aconteceu em Santa Catarina. E o resultado dessa moção a gente está tendo este ano, que a prefeitura já conseguiu instalar câmeras em todas as escolas, a prefeitura já contratou uma empresa terceirizada para colocar seguranças em alguns lugares de prédios públicos municipais e das escolas municipais também. Além disso, todas essas câmeras foram linkadas à Guarda Municipal. Então, dentro da Guarda Municipal agora tem um setor específico que monitora as escolas municipais. Monitoramento educacional. Das escolas. Que legal. E é resultado do nosso trabalho. Então, a gente tem cobrado, a gente tem buscado via pedidos de informações algumas questões para serem revisadas e tem gerado resultado. Graças a Deus. Por exemplo, tinha crianças dormindo no chão, que ficavam em período integral, pegavam um colchonete, dividiam o colchonete, colocava só a cabecinha e ficava com o corpo no chão. Perguntei para a prefeitura, tem colchão para todo mundo? A prefeitura respondeu no pedido de informação que tinha. Tinha 1.800 colchões para 1.700 alunos, por exemplo. Eu falei, tem colchão a mais. E eu perguntei, por que a falta dos colchões nas escolas? A prefeitura, na justificativa, ela falou que não tinha falta, tal. Mas no dia que eu recebi a resposta do pedido de informação, algumas pessoas das escolas me mandaram fotos dos colchões chegando nas escolas. Então, os colchões estavam no almoxerifado. Tinha, mas estavam no almoxerifado. Então, os colchões chegaram nas escolas, as crianças agora têm todos os seus colchonetes. Até uma professora falou para mim, nossa, Ismael, tem tanto colchão que está sobrando agora lá na escola. Então, o resultado é esse. Só que é difícil você linkar o seu trabalho ao resultado, pelo menos lá em Bragança, a não ser que você faça um vídeo longo explicando. Porque você não consegue fazer um vídeo de 1 minuto apresentando o que aconteceu, colocando todo o contexto, mas pela graça de Deus, as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho têm visto esse resultado e agradecido por a gente estar fazendo esse trabalho para a nossa cidade. E graças a Deus, hoje o nosso gabinete é um dos gabinetes que tem um grande destaque na Câmara. Tem um grande destaque, que a gente tem, além desses projetos, a gente tem uma comissão de estudo das escolas cívico-militares. A gente está trabalhando bastante em cima disso. Aconteceu uma sessão há um pouco tempo atrás, né, sobre a questão da escola cívico-militar. Como que está esse andamento em Bragança hoje? Lá em Bragança, a gente tem a comissão das escolas cívico-militares. Inclusive o Major Jaime teve lá, não foi? O Major Jaime teve. Major Jaime, inclusive, esteve com a gente. O primeiro podcast nosso aqui, nosso primeiro podcast, foi com o Major Jaime. E foi muito interessante, porque nós abrimos os podcasts, né, a sequência de podcast com o próprio Major. E foi assim, o Major é um cara incrível, que inclusive em Campinas, ele é um dos defensores também dessa pauta. Inclusive, ele é tão defensor que ele foi o motivo pelo qual inspirou nós abrimos a comissão em Bragança. Porque antes de eu abrir a comissão em Bragança, eu visitei ele aqui para ter um norte, porque ele já tinha comissão aqui em Campinas. Uhum. E a gente, a partir da base que ele nos deu, a gente indicou em Bragança, conseguiu o apoio necessário com 7 vereadores e deu início a essa comissão de estudo das escolas cívico-militares, que a gente já está na 4ª reunião, a próxima será a 5ª reunião. E todas as reuniões a gente tem tratado temas diferentes. Por exemplo, a gente, com o Major Jaime, a gente falou especificamente do PECIM, que é o Programa das Escolas Cívico-Militares do Governo Federal. Também, na sequência, a gente falou sobre o problema da gestão escolar e do sistema educacional do Brasil de maneira geral. E a última que a gente falou, o tema foi sobre a autofomentação das escolas cívico-militares, que é a possibilidade da prefeitura subsidiar uma escola cívico-militar no município, como deve ser feito, quais os critérios. E tudo isso a gente já está encaminhando. Agora, as próximas comissões, a gente vai falar sobre
a possibilidade de você transformar um colégio particular em um colégio cívico-militar, ou você desenvolver um colégio particular nessa perspectiva cívico-militar. Vereador, para quem não conhece muito sobre os projetos cívico-militar, qual que é a importância para a sociedade quando um município ele tem uma estrutura de um colégio cívico-militar? Qual que é a importância para a sociedade? É bem interessante essa sua pergunta, posto que o governo federal, com o PECIM, por exemplo, O que é o PECIM? o PECIM é o programa das escolas cívico-militares, que é um Beleza. programa É só porque quando a gente fala abreviado assim, porque quem está assistindo a gente... Até se as pessoas quiserem pesquisar sobre o PECIM, tem muita coisa lá. E o programa das escolas cívico-militares do governo federal, ele coloca alguns objetivos. Eu vou dar um exemplo de uma escola lá de Taubaté, que ela está passando pelo processo de se tornar uma escola cívico-militar, porque ela não se torna da noite para o dia. É um processo. E o governo federal, ele não escolhe qualquer escola. A gente não pode vir aqui em Campinas e falar assim, ó, essa melhor escola, eu quero fazer ela... Não. Você tem que pegar a pior escola, com o pior índice de notas, com o pior índice educacional do município, e depois ele vai ser comparado com as piores do Brasil. Então, para você conseguir fazer uma escola cívico-militar, ela tem que estar entre as piores no Brasil. Bem ruim. Bem ruim. Índice de violência, tráfico, tudo isso tem que ter uma análise, quanto pior, melhor para ter um PECIM. Entende? Porque a ideia do governo federal é provar que o PECIM funciona. Porque se você for numa escola que já está tudo funcionando, tudo bonitinho, que não tem tráfico de drogas internamente na escola, que a influência do tráfico também não está gerenciando, aí você não tem dados, na verdade. Exatamente, né? exatamente. Aí você pega uma escola que não tem, que tá com extremas dificuldades, em processo de vulnerabilidade, você consegue gerar dados que comprovam essa diferença de gestão. É exatamente isso. Daí, olha que interessante, só para você entender a questão da influência na sociedade dessa escola. Em Taubaté, a escola, eu fui lá conhecer 4 bocas de fumo na frente da escola. 4. E antes, eles tinham influência dentro da escola. Os traficantes tinham influência dentro da escola. A escola era pichada, direto sofria violações. Quando começou a se implementar o projeto da Escola Cívico-Militar, o projeto da Escola Cívico-Militar, ele vai colocar militares da reserva, não militares da ativa. E todos esses militares da reserva são analisados vários critérios de pontuação para ele poder ser um voluntário ou trabalhar lá dentro da Escola Cívico-Militar. Primeiro, é analisado todo o histórico de vida dele dentro do Exército. Todo o histórico. Então, o cara ele tem que ter um espírito de liderança, ele tem que ter uma boa pontuação em liderança, em persuasão. E são várias coisas que a pessoa tem de bom, que ele teve uma boa pontuação no Exército, que vai corroborar para que ele seja um membro dessa Escola Cívico-Militar. Ele não vai ser nem professor e nem diretor. Ele vai trabalhar somente na questão organizacional, questão de método, como que vai funcionar. Por exemplo, numa escola cívico-militar, a professora não faz chamada. Quando a professora entra na sala, um aluno que é o representante, ele se apresenta para a professora, todos os alunos recebem a professora de pé, e o aluno representante, ele fala, tal e tal aluno faltou. Acabou, o resto está tudo presente. Então ela não precisa fazer nem chamada quando ela chega numa escola desse padrão. É focado na disciplina, né? Focado na disciplina, no respeito à hierarquia, respeito aos mais velhos, a valorização do ensino. E, além disso, ele tem 3 processos que eles precisam passar para poder ser homologado. Ele começa no processo, pode demorar de 1 a 2 anos para conseguir finalizar, e quando ele finaliza, ele é homologado. Quando ele começa, é uma questão de adaptação primeiro. A diretora tem que acostumar com o militar lá dentro, porque às vezes o próprio diretor acha que tem que chegar, paga 10, paga 20, e não é assim. Não é assim. Acho que é como se fosse um quartel, até ficam com medo. E quando elas conheceram, por exemplo, a diretora dessa escola específica, ela ficou impressionada como mudou a gestão dentro da escola, a questão de respeito. E essa diretora até ela cita
que o sistema do PECIM, ele vai ser a partir do 6º ano. Então, antes do 5º ano, não tem. O PECIM é a partir do 6º ao 9º ano, que é aquela parte de mais influência, né? Adolescente, onde ele pode ser influenciado por tráfico ou qualquer coisa do gênero. Nessa escola, os pais não ligavam para os alunos. Se os alunos estavam presentes, se estava matando aula ou não. O pai deixava, ia trabalhar, se ia para a escola ou não, ele não estava nem aí. Quando foi implementado o programa do PECIM, os pais ligam para os diretores. Meu filho está aí? Tá tudo bem? Se o filho falta, o diretor liga para o pai. Aconteceu alguma coisa? Por que ele faltou? Nisso, os filhos valorizam a escola, os pais valorizam a escola e gera uma demanda muito alta de pais querendo que seus filhos estudem lá. Daí gera fila de espera nas escolas. Normalmente, uma escola dessa, se ela não tiver 500 alunos na fila de espera, é no mínimo isso. É daí para mais. Sempre mais que isso. É muito alta a fila de espera. E dentro do sistema, como é a partir do 6º ano, e detalhe, como o governo do estado era com o governador Dória, o Dória ele não quis implementar isso nas escolas estaduais. Daí gerou um atrito. É aquele atrito Dória e Bolsonaro, acabou que o Dória falou, não, eu não quero isso, impediu. Daí o governo federal permitiu que os prefeitos conseguissem. Daí os prefeitos conseguem, só que como tem que ser a partir do 6º ano, poucas prefeituras vão ter escolas municipais a partir do 6º. Porque normalmente a partir do 6º é tudo estadual. Daí as que têm essas, a partir do 6º municipal, elas conseguem implementar. Quando elas fazem isso, essa implementação da escola cívico-militar, ela vai ter a partir do 6º, só que ela tem também antes do 5º, porque ela é municipal. Daí o que eles fazem? Normalmente é separado, 2 prédios, é no mesmo lugar, mas são ambientes separados. Quando começa a escola cívico-militar, a educação cívico-militar, eu perguntei para a diretora assim, tem alguma influência indireta nos alunos que não fazem parte do programa? Porque tinham alunos que não faziam parte do programa. Ela falou, olha que incrível, as crianças do 4º ano, do 3º ano, já recebem os professores de pé. Olha que interessante. O professor chega na sala, as crianças já recebem o professor de pé. Querendo ou não, as crianças vão olhando o respeito dos mais velhos e falam, não, a gente tem que aprender a respeitar. E aprende a respeitar. Qual o efeito social para isso? Você imagina uma escola com 1000 alunos. Qual o efeito para a sociedade, para o bairro que ele mora? A probabilidade de uma escola dessa, com a educação abandonada, que o tráfico domina, a probabilidade é alta para essa pessoa entrar para o crime organizado, para a prostituição ou para algo do gênero. Não. Agora as crianças, sabe o que elas falam? Não, eu quero ser do exército, eu quero ser da aeronáutica, eu quero ser um piloto de avião, Quero servir o país. eu quero ser um engenheiro. Não somente na estrutura militar, mas também na civil. Eles têm esperança, coisa que eles não tinham. O que eles viam em volta dele era tráfico, prostituição. Eles olhavam e falavam, não, isso aqui é a minha vida. Hoje não. Hoje ele olha para o lado e fala, nossa, eu consigo mais. Uma faculdade, um diploma. É exatamente, eles têm uma expectativa de vida, isso transforma esperança. a vida da pessoa, né? E quando ele passa pelos 3 processos, que ele tem o primeiro de adaptação, o segundo ele tem a questão de notas, as notas têm que ser melhoradas na base dos alunos, e no último tem que estar totalmente implementado o sistema. Quando ele é totalmente implementado, a escola é homologada. Ela é subsidiada pelo governo federal. Daí quando ela é homologada no governo federal, os diretores das escolas, eles vão até Brasília num evento, que eu estive até no final do ano passado, que é um evento em alusão ao programa das escolas cívico-militares, que esses governadores, prefeitos, diretores de escola recebem essa diplomação e são homenageados pelo governo federal diante de todos os deputados, de todos os senadores e de todos os ministros de governo. Então, a gente foi nesse evento, foi um evento maravilhoso, você vê os diretores felizes em estar recebendo isso e reconhecendo que o sistema educacional realmente não está somente mudando a vida dos professores, que eles trabalham com menos estresse, eles trabalham com objetivo, porque às vezes o professor deixa de ensinar porque ele não tem meta. Ele chega na escola, o aluno não respeita, ele não consegue ensinar. Lá não, hoje eles têm meta, eles conseguem melhorar a educação dos filhos, e todo esse processo gera esse resultado, essa homenagem no governo federal,
que esse ano, no final do ano, com certeza terá outras escolas. A meta do governo federal é 54 por ano. Eu acho que o governo federal já deve estar no número de quase 300 escolas homologadas, já são mais de 190. Em todo o Brasil. Homologadas já, que já está pronto. E em processo tem mais. Então acredito que até o final do governo, acho que vai chegar umas 300 escolas. E falando em até o final do governo, até o final do seu mandato, o que você pensa? Falar assim, olha, se eu conseguir realizar esse feito como vereador, eu vou ter contribuído para uma Bragança Paulista mais justa, mais digna. O que você almeja até o término do seu mandato? É complicado falar isso, né? A gente almeja tanta coisa. Geralmente quando a gente fala com um candidato, a pessoa fala, quando eu for vereador, quando eu for deputado, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você já tem um mandato, você é um vereador, um homem público na cidade de Bragança Paulista, homem respeitado na cidade, inclusive. Como que você almeja? Fala assim, se eu conseguir complementar, ou se eu conseguir realizar este feito, eu vou sair como um vereador que eu sei que eu servi a minha cidade. Eu penso muito nisso, nessa questão. Toda vez que eu falo do meu trabalho como vereador, eu penso no resultado de mudanças reais ao município, não ao crédito da mudança. Uhum. As mudanças reais. Porque se a gente for analisar o crédito da mudança, houve muitas mudanças graças ao nosso trabalho, que a gente nunca vai receber o crédito disso. Porque são muitos trabalhos que a gente faz, cobra, ele acontece e a mudança, o resultado chega, mas não tem como, que nem eu falei, você não consegue vincular o resultado ao seu trabalho, mostrar que foi graças ao seu trabalho. Mas muitas mudanças já estão ocorrendo. E eu tenho certeza que muitas vão acontecer até o final do mandato. Mas, infelizmente, por exemplo, na área de esporte, a gente trouxe alguns investimentos para o esporte e a verba foi perdida pelo executivo municipal. Daí a gente não está podendo mais mandar dinheiro para a prefeitura, porque se a gente mandar para a prefeitura pode acabar, por causa de não ser situação, não estar fechado com eles acabam não utilizando esse dinheiro, como já aconteceu com a gente. E daí a gente não consegue implementar a obra. Daí a gente está mandando dinheiro para instituições filantrópicas ou privadas de saúde, como a Universidade de São Francisco, o Hospital Universitário de São Francisco, a Santa Casa. A gente conversou lá na APAI também, inclusive, para a gente destinar uma emenda para eles. E a gente está trabalhando com as partes privadas. Por quê? Eu recebi proposta de emendas parlamentares que era obrigatório ser direcionadas ao executivo, que os deputados preferiram não enviar, porque sabiam que poderia perder essa verba. Então eles falaram, Ismael, infelizmente a gente não consegue fazer isso para você, porque se a gente fizer, a gente vai perder a emenda, e ano que vem ela volta para o Estado e acabou. Então, para evitar esse tipo, a gente acaba não desenvolvendo o trabalho exato que a gente quer, quer muito mais, mas né? Qual que é o seu desejo? O que você fala assim, se eu conseguir fazer isso, eu já estou satisfeito e vou falar, olha, fui um bom vereador para a cidade. Desde antes de assumir o mandato. São coisas que eu defendo, que eu sempre cobrei do executivo estadual também, inclusive, que foi ter um AME em Bragança. Bragança Paulista, ele vai ter o Hospital Universitário São Francisco, que é regional da área. A gente vai ter a Santa Casa, que ela também atende a região toda. A micro-região da nossa região Bragantina ali, ela tem 16 municípios que são centralizados toda a saúde lá. E a gente não tem um AME. O AME que a gente vai ter é em Atibaia ou Itatiba, e são divididos. Alguns atendimentos são em Atibaia, outros em Itatiba, não é todos em um só. E às vezes um paciente, quando ele precisa ser atendido, ele tem que ser encaminhado para um para outro, ele tem custo, tem aquela locomoção e tudo mais. Então, o sonho seria ter um AME em Bragança e também, que é uma bandeira que a gente está defendendo, que é a Universidade de São Francisco, o Hospital Universitário de São Francisco tem um projeto que a gente está trabalhando, inclusive eles vão estar enviando o projeto para ver se a gente consegue trabalhar por isso também, que é fazer um centro de cirurgia eletiva na cidade, para desafogar a questão de cirurgia eletiva no município. E é um centro que vai exigir um investimento alto, quase 50 milhões de reais. Então, se a gente conseguir essas questões, eu acho que assim, por mais que eu não seja eleito,
eu vou ser sempre grato. E por mais que eu não tome o crédito por isso, tá? Por mais que eu não tome crédito por isso, eu vou ser sempre grato por ter sido o resultado do nosso trabalho. Porque, infelizmente, política é política, né? Infelizmente, os louros, né? Às vezes quem recebe os louros não são quem realmente fez, né? Infelizmente. Gente, vereador Ismael, vereador brasiliano, do jeito que você quiser chamar, é o vereador de Bragança Paulista. E um grande atuante na cidade. E eu queria te agradecer, vereador, por ter estado com a gente. Já estamos já com quase 50 minutos de podcast aqui. Tudo ao vivo e sem cortes. Depois a gente vai transmitir isso para os nossos canais. Vou te marcar, inclusive. E Maravilha. falar em marcação, quais são suas redes sociais, vereador? A minha rede social é simples. Brasilino BP. Brasilino Bragança Paulista, Brasilino BP. Então, no Instagram, no Facebook, no Twitter, é Brasilino BP. Você acha fácil. E no YouTube também. Não muda. É Brasilino BP também. Legal, show de bola. E para você que está conectado com a gente, continue conectados com a gente pelas minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, pelo meu site www.danilopalma.com.br e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que está aqui, tem um linkzinho aqui que o Henrique já colocou, então é só clicar no sininho e se inscrever no canal e você vai sempre estar conectado com a gente. Toda semana, podcast novo. Também obrigado, vereador, por ter estado com a gente. Obrigado a todo o pessoal que está aqui. Tem uma galera aqui que não dá para ver. O César, o Felipe, a sua assessora, a Janaína está aqui com a gente também, a Letícia, toda a galera aqui nossa da agência Ritcher Comunicação. Obrigado para você, obrigado para vocês que estiveram junto com a gente. Foi uma honra ter você também juntinho com a gente no podcast Danilo Palma. E a gente volta no próximo podcast. Até lá, tchau. Tchau.